Maravilha, meus queridos. Agora sim, de fato, vamos começar o nosso treinamento com o nosso mais novo diretor, próximo acionista da Iwin. Ele colocou o mutirão para rodar, já tem 3 meses, faz esse negócio com muita maestria. Faz o mutirão de segunda a sábado, pelo menos, nos últimos 3 meses. Deu uma alavancada extremamente poderosa no negócio. E ele vai te mostrar todo o passo a passo. Convida toda a sua equipe, convida todo o seu time, anota tudo, porque tem um passo a passo, tem regra, tem script que eu não tenho dúvida que se você melhorar, se você já está fazendo, se você melhorar ainda mais essa estratégia, e se você que ainda não está fazendo, começar a colocar em prática, o seu negócio pode ser literalmente transformado nos próximos 3 meses. Então vem para cá, dá um clap aí, uma salva de palmas aí no chat para o mais novo diretor da Iwin, Otávio Neto. Vem para cá, meu irmão. Tamo junto. Valeu, irmão. Muito bom. Bem-vindos a todos. Sejam todos aí bem-vindos a essa live extraordinária, né? A gente está vivendo um momento, eu acho que espetacular. Essa é a palavra, né? É extraordinário, espetacular, maravilhoso. Não tem palavras para poder exemplificar tudo que está acontecendo com a gente. Eu lembro que há 3 meses atrás eu estava aqui quebrando a cabeça. Meu Deus, o que que eu vou fazer para fazer meu negócio acelerar? O que que eu vou fazer para o meu negócio deslanchar de vez? Que eram 2 anos, né? Mais de 2 anos ali a gente fazendo o negócio, acreditando no negócio, tendo resultado sim, mas com aquela sede de quero mais, aquela vontade de quero mais, né? E é o que a gente sempre fala: se você persistir, se você estiver pronto, se você estiver sendo treinado, capacitado dentro do sistema de treinamento, uma hora o jogo vira, uma hora a coisa ela vai acontecer. E como o Felipe falou, né? Eu saí ali de pouco mais de 500 mil quilowatts, né? Num período ali de 3 meses, quase 3 meses, a gente quase triplicou esse valor. Hoje são quase 1.400.000 quilowatts. Então, é realmente algo extraordinário, né? E hoje eu recebi uma mensagem, eu queria começar com isso. Eu acho que isso é o mais importante do nosso negócio, né? A gente ter essa confiança, essa crença. Hoje eu recebi uma mensagem, quando eu mandei ali um convite, que foi a seguinte mensagem: ah, isso só no sonho, né? Porque eu coloquei ali meu resultado. Isso só é possível no sonho, né? E eu respondi a essa pessoa: fala, meu amigo, tudo bom? Como é que você tá? Como é que estão as coisas? Realmente, isso já foi um sonho, mas hoje é uma realidade, porque eu decidi estudar, eu decidi não perder nenhum treinamento, eu decidi pegar tudo aquilo que eu estava aprendendo e colocar em prática. Eu decidi pegar essa estratégia que eu não sabia de onde vinha, mas eu comecei a ver falar e ir para a rua testar. Então, eu tomei a decisão de fazer dar certo para mim. E foi isso que fez com que eu quase triplicasse meu resultado em 3 meses. Né? O que eu fiz em 2 anos e pouco, 2 anos e 3 meses, eu consegui mais do que dobrar em 3 meses. Então, imagina a potência que é esse negócio. E aí tem muita gente que já viu algum treinamento de mutirão, né? Então, hoje, nós vamos ser bem objetivos. Eu quero falar aqui do que deu certo, do que deu errado, de como reter esses clientes, né? Então, fica comigo até o final, que eu prometo entregar o meu máximo, né? Para que cada um aqui tenha o mesmo resultado que eu, ou o melhor, né? A gente sempre fala que a gente quer encontrar pessoas melhores do que a gente. Então, para que a gente possa passar aqui o passo a passo para que vocês tenham um resultado extraordinário também, tá bom? Então, meu nome é Otávio Neto, o novo diretor da Green Energy, por enquanto, porque serei acionista em breve. Então, espero entregar o máximo aqui para vocês e vamos direto ao ponto. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Deixa eu só ver. Pessoal, confirma para mim, por gentileza, se vocês conseguem visualizar a minha tela, por gentileza. Conseguem visualizar a tela da apresentação? Perfeito, irmão. Está aparecendo? Sim, Perfeito. Perfeito. Bora lá, gente. Então, mutirão de cadastramento, né? Como você fechar ali e fazer 40 contas, 100 contas, 200, 400 contas. Esse mês a gente teve uma pessoa que bateu 600 contas nesse negócio. Então, é um número extraordinário, coisa que a gente não via dentro da Igni. Por quê? A gente não tinha essa estratégia que é muito poderosa. Então, eu e a Thaline, essa foi a primeira fotinha, o primeiro dia nosso. A gente colocou o crachá, colocou nossa blusa da Igni, né? E foi para a rua testar. A gente foi sem saber como fazer, sem saber para onde ir, mas a gente só foi, porque a gente queria fazer dar certo. Né? Então a gente decidiu, a gente testou, e o resultado que a gente teve foi esse resultado que vocês estão vendo aqui do lado. Né? Em maio, ali, poucos cadastros, em junho, que foi no finalzinho de junho ali,
a gente viu falar, né? Gente, vamos ver como que funciona. Julho a gente colocou em prática, agosto foi extraordinário, setembro espetacular e outubro, pasmem, está sendo melhor ainda, né? E vai fechar melhor ainda. Então a gente está acompanhando o crescimento, não só acompanhando o crescimento da empresa, como sendo até um pouco maior, né? Crescendo até um pouco mais do que a média ali da empresa. Então isso é realmente extraordinário, é porque a gente decidiu fazer e compartilhar isso também com o nosso time, tá? Então, quero mostrar aqui para vocês um momento decisivo dentro desse negócio, ali no mês de agosto, né? No mês de agosto, a Iguin, nessa data aqui, dia 27, a Iguin estava com 60 mil clientes. Mas por que eu falo que essa data foi decisiva? Porque esse mês ele mostrou, ele provou, ele consolidou a seguinte situação: essa estratégia, se você não utilizar ela nos próximos meses, você vai perder uma das melhores oportunidades da sua vida. Porque, olha, o melhor mês da iWin, que a gente já pegou um pedacinho do mutirão, a gente saiu ali de 5, 7 mil cadastros para cerca de 20 mil clientes. O que a iWin fez no seu primeiro ano de negócio, a iWin fez ali no mês de julho, né? E aí, no mês de agosto, a gente fechou com 80 mil clientes. Então, a gente fez o que a gente fez em praticamente 2 anos de iWin, a gente fez também no próximo mês. E no mês seguinte, a gente fez ali quase 100 mil clientes, né? 97 mil clientes no mês passado. Então, olha o crescimento absurdo que a empresa está tendo. Se você não está acompanhando esse crescimento, você está ficando para trás, você está perdendo a oportunidade de acompanhar um crescimento surreal que está acontecendo, colocar dinheiro no bolso, traduzindo, transformar a sua realidade, da sua família, das próximas gerações, né, da sua família. Então, esse foi um ponto, né, que me chamou muita atenção. E eu gosto de começar os treinamentos sempre falando dos desafios, né? E eu encontrei nesse processo, nós vamos falar disso hoje, muitos desafios. Por quê? O crescimento rápido e acelerado, ele nos traz desafios. É natural, é normal, né? Então, a primeira coisa que nós que estamos aqui começando, né, a gente precisa entender, você que está começando, ou você que já tem um tempo, né, mas que não teve um resultado expressivo ainda, a primeira coisa que você precisa entender é isso. Se você está cadastrando muitas contas, ou se você está procurando cadastrar muitas contas, se você está produzindo, você vai ter mais desafios. Isso é natural, né? É a dor do crescimento. Nós estamos num negócio que está começando a deslanchar. Até 2028, esse negócio vai estar num tamanho que eu não sei mensurar, né? Por quê? É muita coisa que está chegando, é muita oportunidade que está chegando dentro do mercado livre de energia. Então, a gente tem que entender isso. Vai aparecer desafio. E se você tem um desafio, a primeira coisa que você precisa entender, você estudou para entender o produto que você tem na mão? Você procurou resolver os desafios que apareceram para você, né? E se você procurou resolver e não conseguiu, você tem todo um suporte dos seus executivos, diretores, acionistas e acima. Então, tenha consciência que eu, Felipe, Rafa, Dylan, Josimano, Marcelo, todos os executivos, diretores, acionistas do negócio, eles estão preparados para poder te dar o suporte. Mas você precisa estar pronto também para poder fazer o negócio, fazer o mínimo, que é estudar, conhecer. E se você não conseguiu resolver ali aquele desafio que você teve ali no começo, né? Mande para a gente o protocolo, qual é o ID do cliente, qual o telefone de contato, qual foi o problema que você encontrou, né? Mas você tem que entrar lá no seu suporte e fazer o atendimento inicial. Você tem que passar para a gente aquilo ali de forma detalhada, para que a gente também consiga te ajudar. Então, estou trazendo aqui para vocês algo que é fundamental. Se você quer ter resultado, tenha consciência que para crescer você vai encontrar desafio e aqui está todo mundo preparado e disposto a te ajudar, desde que você também esteja disposto a crescer, né? E enfrentar esses desafios. E o básico para a gente crescer com qualidade, né? Para a gente ter um mutirão de qualidade, é você ter conhecimento, né? Então, como eu acabei de falar, se eu entrei no negócio, eu já vi várias pessoas entrando no negócio, Otávio, mas eu não estou conseguindo fazer isso. Você fez o treinamento da Conexão Win, você fez o treinamento do iWin Academy, e a maioria das vezes a pessoa simplesmente passou o olho. Ah, eu comecei a ver. Né? Então aí a gente entende por que as pessoas não têm resultado. Ela não tem resultado porque ela não está fazendo o básico. Otávio, eu não estou conseguindo fazer o mutirão dar certo, porque eu não fiz um treinamento de mutirão, talvez. Eu não pus em prática aquilo que foi me falado. Eu quis fazer do meu jeito, eu quis reinventar a roda que já foi inventada. Né? E aí eu acabo perdendo a oportunidade de fazer isso que a gente fez, que é sair lá em maio, né, onde a gente não estava fazendo nada de mutirão, de 30 mil dentro de um mês, para chegar agora no último mês e fazer mais de 300 mil quilowatts. 300 mil quilowatts que a gente fez em um mês, né? 309 mil validados e ainda tem 47 ali para validar. Esse mês, até hoje,
a gente fez ali quase 200 mil quilowatts. Então, se a gente seguir no mesmo ritmo, a gente vai fechar ali com 550, 600 mil quilowatts, né, dentro do mês. Olha só, o que eu tinha antes de começar essa estratégia, que é 600 mil quilowatts, 500 e poucos mil quilowatts, eu posso fazer em um mês. Isso só é possível por causa dessa estratégia. Então, eu estou mostrando isso para vocês entenderem que é possível, que é real, que tem condição de cada um aqui fazer isso, né? E vimos esse movimento, então, né, em outras cidades, outras pessoas fazendo, e a gente decidiu fazer, colheu resultados e trouxe aqui para vocês os erros e os acertos. Mas foque principalmente aqui agora, nesses dois resultados aqui do último mês. Então, não estou falando de algo que aconteceu há 2 meses atrás, que já foi extraordinário, mas olha o que aconteceu no último mês. O Guilherme fez mais de 50 mil com esse negócio, 27 mil na hora e 27 mil no pagamento da primeira conta. Ele fez mais de 650 contas. Né? O Bruno, mais de 17 mil na hora e 17 mil, né? 35 mil reais aí ao todo, só de cadastro de conta, fora a recorrência. Né? Olha o quanto isso não é extraordinário. Né? E a gente pode fazer a mesma coisa, a gente está fazendo a mesma coisa. Tem gente do nosso time fazendo a mesma coisa, porque a gente está aplicando, a gente está pondo em prática. Então, esse é o nosso objetivo aqui hoje. Então, vamos de forma bem objetiva, antes de começar o treinamento. Só quero deixar esse pedido aí especial. Se você já começou a fazer o mutirão, deixa no chat para mim, né? Seu nome, sua cidade e quantas contas você já conseguiu fazer em um mês dentro do mutirão. Fala para a gente, isso é importante. Se a gente saber se tem pessoas aqui que estão tendo resultado com o mutirão. Então, mostra isso para a gente, ou seu time, né? O que seu time conseguiu fazer com o mutirão. Mostra isso para a gente, isso é importante para a gente saber também que tem outras pessoas que estão fazendo e que está dando certo. Não é só o Otávio, né? Tem várias pessoas fazendo e que está dando certo aqui no nosso time mesmo. Então, deixa isso lá para a gente. E se tiver alguma pergunta, né? Fique à vontade para deixar no chat. No final, a gente vai abrir ali para perguntas, né, e respostas. Então, fique à vontade para deixar sua pergunta no chat. E quem quiser aparecer, no final a gente abre para perguntas aí também, tá bom? Então, mutirão com resultado, né? Então, o que é o mutirão? Primeiro conceito aqui de forma bem rápida. É uma mobilização gratuita de pessoas que vão até o licenciado, que vão até algum lugar fazer algo que é um benefício, que é gratuito. Né? No caso, até você, licenciado, fazer um cadastro para ter uma redução na conta de energia. Né? E qual que é o principal ponto aqui do mutirão? Você inverte os papéis. Literalmente, o cliente vai até você e pede para que você aprove a conta dele. Pede para que você dê um desconto para ele. Então você inverteu o papel, você não está batendo mais ali na porta da pessoa, você não está tendo que implorar para a pessoa fechar com você. É o contrário, é a pessoa que pede, que implora para que a conta dela seja aprovada. E ali a gente vai falar disso, é muito importante que você tenha uma postura, né? Não é ficar lá jogado de qualquer lugar, né? De qualquer forma lá na mesa esperando o cliente. Então tem uma postura, fica com uma postura ereta. O cliente chegou, olha no olho do cliente, né? E faça as 3 perguntas estratégicas que a gente vai falar daqui a pouco. Mas você tem que ter postura, né? Para que você passe essa mensagem profissional também ali para o cliente. E uma atenção especial, né? E isso aqui, gente, é muito importante. Nunca falar que você representa o governo, né? Qualquer tipo de órgão governamental, prefeitura, nada disso, ou a própria concessionária local. A gente tem que ter muito cuidado com isso aqui, porque você pode, além de perder sua licença, você tem ali o risco, né, de arrumar um grande problema. Por quê? Nós não estamos representando o governo, nós não estamos representando a concessionária. A gente está representando uma empresa privada através da Lei 14.300. Então, isso tem que estar muito claro, né, muito transparente para você. Tá? Então, essa atenção aqui é fundamental. E qual que é a estratégia, né? Menos explicação, mais cadastro. Se você explicar demais, você vai cadastrar menos. Se você explicar o que você precisa, o básico, você vai ter uma conversão maior, você vai cadastrar muito mais. Porque se você explica demais antes de fazer o passo a passo, que eu vou mostrar aqui para vocês, o que vai acontecer? Você vai encher a cabeça do cliente, você vai perder tempo com aquele cliente e você não vai fechar com esse cliente. É simples assim. E eu já testei várias vezes. Todas as vezes que eu tentei explicar demais, rodear demais, inventar demais, reinventar a roda, deu errado. Então, eu estou sendo muito claro. Faça o básico, faça o simples. Menos explicação, mais cadastro. Menos explicação quer dizer que eu vou omitir algo? Não. Quer dizer que eu vou falar a coisa certa, na hora certa, no momento certo, e vocês vão ver que aqui a gente vai falar exatamente tudo. Então, você deve falar tudo, né, no momento, no seu momento, para que a gente não perca tempo, nem perca ali também os nossos clientes.
evitar falar sobre placas solares e foca sempre no benefício e com uma linguagem simples. Otávio, mas por que uma linguagem simples? Porque o nosso público-alvo é a população mais carente, o povão, né? É o público B, B um pouquinho, né? Bem pouco, mas é mais o C e o D, né? O E, talvez. Então, é mais um público carente, é mais o povão. Então, você tem que ser simples, você tem que ser objetivo, simples e dar informação na hora correta, tá bom? Então, travou aqui, vamos ver. Foi. Então, para a escolha do local, né? Esse é um passo importante que muita gente fica com dúvida, né? E a gente já errou bastante nisso aqui. Então, o que eu devo priorizar? Primeiro, bairros mais populares, né? Otávio, então eu não devo fazer no centro? O centro tem muita população ali circulante. Eu sou receoso de fazer no centro, né? Por quê? Talvez aquela população está longe de casa. Então, é interessante que aquela população ela não tenha grandes deslocamentos. Ela tem a comodidade de estar ouvindo aquele som ali, que a gente vai falar da estratégia do carro de som, e ela sair e rapidamente, em poucos minutos, em poucos segundos, ela chegar a ter o seu ponto de cadastro. Então, essa facilidade faz com que as pessoas se desloquem, né? Elas queiram ir fazer. Porque às vezes ela está no centro, a conta está longe, ela vai se deslocar, vai lá na casa dela buscar essa conta para voltar para fazer o cadastro com você? Provavelmente não. Muito possivelmente não. Né? Então a gente tem que considerar isso. Ah, Otávio é uma cidade pequena. Aí é diferente. Então você tem que entender também qual é a característica da sua cidade. Por quê? O cliente ele não deve fazer grandes deslocamentos. Ele tem que ter a comodidade de estar próximo dele. Tá? Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, escolher praças, mercados, padarias, escolas, UPAs. Foi algo que a gente testou e deu muito certo, né? Postos de saúde, né? Unidades básicas de saúde. Feiras locais, né? A feira local é interessante, principalmente para você reforçar, dá cadastro também, mas é algo que não dá o volume que dá numa praça, no mercado, né? Dentro do bairro. Então, isso é importante. Vai depender muito da característica da feira também, né? Então, isso é importante você analisar. Igrejas, tem muita gente fazendo na porta da igreja, né? Dentro da igreja está dando certo, está dando resultado. Então, analise essa possibilidade também, né? E locais de fluxo de pedestre, não é fluxo de carro. Lá no começo, a gente foi para um lugar muito conhecido na cidade, tem um povão, que tinha uma feirinha do lado, né? E ali um grande fluxo de pessoas, mas era fluxo de carro passando. Não tinha fluxo de gente andando ali no local, né? Então, a gente deu um tiro no escuro e errou, né? A verdade foi essa, a gente testou e deu errado. Por quê? A gente focou no fluxo, mas a gente esqueceu que o fluxo tinha que ser de pedestres, e pedestres locais, não de pessoas que vêm de outro local, né? Então, isso é muito importante que a gente tenha essa consciência aqui também. E cada cidade tem um critério. Veja a necessidade de pegar uma autorização, de optar por um espaço privado, Otávio. Eu vi que a prefeitura da minha região ela exige uma autorização e eu ainda não consegui a autorização. Procura um local privado, procura uma padaria, procura um mercado, procura uma lanchonete, procura uma farmácia, né? Você está trazendo fluxo para aquele local. Então, conversa com o responsável, que ele vai ter interesse. Ó, nós vamos fazer um cadastramento para benefício da população, a gente vai pôr um carro de som, isso vai trazer fluxo para o seu estabelecimento. E, além disso, né, nós vamos fazer o cadastramento da população, né? Esse pessoal que vinha aqui tem a possibilidade de consumir no seu estabelecimento. Então, passa a informação, explica como que é o processo para aquele cliente, para aquele gerente ou para aquele dono daquele local, que ele vai te acolher, né? A grande maioria das vezes ele vai te acolher, né? Um ou outro pode não querer, mas a grande maioria ali ele vai te acolher. E aí, eu trouxe aqui até um exemplo, né? Que a gente está começando a usar agora, porque a gente teve alguns desafios. Então, como eu falei para vocês, se você começou a produzir demais, chamar atenção demais, você vai ter desafio, é normal, é natural, né? Então, Otávio, se eu quero ir sem preocupação, não quero correr o risco de chegar lá no mutirão e ter algum tipo de desafio, né? De chegar alguém questionando meu mutirão, alguém falando do meu mutirão, né? Então, eu posso fazer um ofício para a prefeitura. Né? Então, esse ofício aqui, depois eu posso disponibilizar o texto para vocês. Trouxe aqui um exemplo para vocês, né? Então, aqui a gente manda um texto para a prefeitura com autorização de montagem do stand ou tenda, né? Então, a prefeitura do local, né, falando da lei federal ali, pedindo autorização para você ficar lá tal dia, tal horário, né? Então, quem é o responsável que está fazendo ali aquela ação? Então, algo simples que você pode fazer para evitar uma possível dor de cabeça. Até hoje, eu, Otávio, particularmente, não tive problema. Mas eu já tive pessoas na equipe, né, no time,
que teve alguns desafios, né, de questionarem por que que estão ali, por mais que tenha a lei, por mais que tenha tudo, querendo ou não, acaba gerando algum tipo de constrangimento ou atrapalha a sua ação, seu mutirão ali. Então, é muito importante você ir preparado também, principalmente se você não estiver disposto, né, a receber ali algum contratempo, tá? Então, isso é importante. Então, de forma muito rápida, eu não vou pegar muito nisso aqui, todo mundo já sabe o que, que você precisa para fazer o mutirão. Não é obrigatório, mas é ideal, né? Uma tenda, que isso chama atenção, a tenda chama atenção, um jogo de mesa com cadeira, e tem que estar ali com fogo, né, de preferência verde também, mas que seja um fogo para passar ali um profissionalismo. Uma caixinha de som, não precisa ser uma caixona de som, pode ser uma caixinha para ficar passando ali no local, as pessoas que estão transitando ali, elas param, ouvem e vão até você, então não só o carro de som, ele é importante, e o mais importante, na minha opinião, né, que seria ali o carro de som para ficar rodando e falando do negócio, né? E além disso, a gente precisa das faixas, que tem que ter ali os dizeres mutirão. Eu até criei uma faixa ponto de cadastro para aquelas pessoas que não têm condição de fazer um mutirão de verdade, que querem fazer num ponto estratégico, às vezes estão sozinhas, né, num local específico. Então, você tem a possibilidade de fazer um ponto de cadastro. É o ideal? Não. Mas se você não tem outra pessoa para fazer com você, pelo menos, faça um ponto de cadastro, né, para não dar a sensação que seria um mutirão de fato. E aí você divulga como ponto de cadastro. Então, é uma estratégia que pode ser utilizada também, tá bom? E, além disso, você, se quiser, se tiver condição, se tiver tranquilo para você, um cafezinho, né? O kit jurídico é importante você ter ali no local, para caso chegue algum questionamento também, né? E um panfleto, né? Sem falar de placa. Isso é importante. Um panfleto que não fale de placa. Vou até dar um exemplo. Oi? Acho que alguém abriu o áudio aí, mas vamos lá. E aqui a gente tem alguns exemplos, né, de mutirões que a gente fez aqui no posto de saúde, aqui no mercado, aqui numa praça, né? Então, vários exemplos aqui. Aqui a gente fez também numa feira aqui em Montes Claros, né? Aqui numa outra praça aberta, ó, sem tenda, debaixo da árvore, né? Então, isso é realmente o que faz a diferença, é a ação, é ir fazer, né? Então, claro que você vai tentar fazer da melhor forma, mas ir e fazer é o mais importante. É melhor você fazer, começar, do que você ficar olhando, né? E de forma profissional, né? Com crachá, né? Com material de apoio ali, com a postura, né? De preferência com a camisa da Aiguim, né? Uniformizada. Ah, eu não tenho a camisa. Vá com uma roupa mais neutra, né? Vá de forma mais formal para passar esse profissionalismo. Então, isso aqui também é importante, né? Aqui a gente mostrando, né? Um videozinho rápido mostrando o público ali da feira. Então, você tem muita gente interessada ali, uma população circulante ali da própria região. Então, é algo que você pode usufruir bastante também, tá bom? E o texto para locução que a gente usa hoje, né? Então, qual que é o texto que eu, Otávio, estou usando? Claro que eu vou adaptar cada realidade, cada situação, cada local ele tem um perfil, mas o texto padrão que a gente usa é esse aqui. Eu não vou repetir aqui, porque a maioria das pessoas já conhece, tá? Mas esse texto vai ficar disponibilizado. Se alguém quiser o treinamento, eu posso mandar depois, né? Com esse texto também. A gente pode mandar nos grupos. Mas o texto é muito simples, né? Eu vou chamar a atenção, falar do desconto, vou falar que é um direito da pessoa, vou falar que trata-se de uma iniciativa regulamentada pela lei, falar que é simples e rápido, falar onde eu vou estar e o horário, falar quais documentos eu devo levar, né? E eu deixo um gatilho ali no final. Quem deixa para depois continua pagando mais caro. Então, esse é um gatilho que eu comecei a utilizar, né? Que é uma estratégia que está dando certo, então eu continuo utilizando, tá bom? E em relação ao mutirão, né? O mais importante é que a gente sempre vá ali com duas, três, o ideal de três ou mais pessoas, né? Na prática, se você tem um local com grande fluxo, vá com cinco ou mais pessoas. Se o fluxo ali não é tão grande, vá com três, quatro pessoas, isso vai atender muito bem, tá? E aí, ter postura, usar o crachá, ter o uniforme, como eu acabei de falar, ter um treinamento prévio, essa é a parte mais importante. Não vai para o mutirão, não leva seu time para o mutirão se essa pessoa não tiver passado pelo treinamento de mutirão. Você vai ter dor de cabeça, você vai ter uma pessoa que vai mais atrapalhar ela e a toda a equipe do que ajudar. Então, quando eu falo ela e a toda a equipe, é porque ela não vai conseguir produzir, ela vai, às vezes, abordar um cliente de forma errada e vai atrapalhar todo o mutirão. Porque você imagina você ir sem treinamento, ir sem saber as informações necessárias que você tem que passar, passar uma informação errada e aquela informação errada se espalhar.
e atrapalhar todo o mutirão. Imagina a dor de cabeça que você vai ter. Então, um pré-requisito para fazer o mutirão é passar pelo treinamento do mutirão. Não tem como você fazer se você não treinar, se você não buscar informação suficiente, né? Todos devem estar colaborando com o mutirão, né? Sem competição, sem atrapalhar e ter uma divisão de tarefas e das contas que a gente vai falar logo mais, né? De forma detalhada para vocês como funciona. E aí eu quero deixar algumas dicas e já entrar na parte de retenção, né? Estou passando por essa parte mais rápida, que a gente tem vários treinamentos de mutirão aí já rodando. Então aqui eu quero focar no que realmente é importante. E qual que é o principal, né? Principalmente as dicas principais, né? Principalmente ali quando você tiver mais volumes, é fundamental você separar as tarefas da equipe entre a triagem, o atendimento e o suporte. Então, o que é a triagem? Né? Então, você tem ali uma formação de uma fila, por exemplo. Né? Você não vai deixar aquelas pessoas ali, todo mundo em cima da mesa. Porque se está todo mundo em cima da mesa, imagina o que vai acontecer. Você está ali explicando sobre a conta para o cliente, uma pessoa que não está ali, não tá ali em cima, mas está ali do lado, ouvindo aquilo ali, já interpretando coisas diferentes, conversando com a pessoa do lado, já começando a criar tese, e aí você pode ter o seu mutirão indo por água abaixo. Então, você tem que separar as pessoas que estão esperando e você pode fazer uma triagem dessas pessoas que estão esperando. Nós vamos falar dessa triagem também. As pessoas que estão fazendo atendimento e, se necessário, uma pessoa voltou para cancelar, por exemplo, uma pessoa voltou com alguma dúvida, puxa essa pessoa para um local de suporte. Não deixa essa pessoa ali no meio das outras pessoas. Então, é importante que esse alinhamento ele seja feito de forma prévia, para que você não tenha transtornos durante o seu mutirão, tá bom? Sobre a divulgação, o principal item, e a gente já testou várias coisas, se chama carro de som. Se você fizer o mutirão sem o carro de som, a chance de dar errado, ela é muito maior, ela é muito grande, né? Se você fizer com o mutirão com o carro de som da forma que é orientada, a chance de dar certo ela é muito maior também. Né? Então, vai depender se você vai fazer da forma correta ou não. Tá? Então, o carro de som ele é o fundamental. Com um detalhe, menos espaço possível, viável. Otávio, eu estou numa cidade grande, então eu tenho que dividir aquela cidade por bairros. Não adianta eu querer rodar a cidade inteira, falar para o cliente sair de um bairro e ir para o outro. Não vai adiantar. Então, eu tenho que circular ali, ó, no menor espaço possível dentro daquele bairro. A pessoa rodou ali, o carro de som rodou 6 vezes, 8 vezes em cada rua, bem devagarzinho, né? Aí você pode falar com ele, ó, então vamos ampliar. Eu estou com mais tempo aqui, vamos ampliar mais, mas o foco tem que ser aquele miolo onde você está, né? Naquele raio próximo de onde você está, tá? Por quê? A pessoa ela ouve uma vez, ela ouve 2 vezes, na hora que ela ouve a terceira, mas que negócio é esse? Na hora que ela ouve a quarta, quinta vez, deixa eu ir lá ver esse negócio, vai que eu tenho direito. Né? Então, você ganha, você acaba convencendo a pessoa, às vezes, de tanto ela ouvir falar. Né? E eu já ouvi vários relatos. Nossa, esse negócio passou aqui em casa o dia todo, eu resolvi vir aqui ver se realmente eu tenho direito a esse negócio. Eu não vinha, não, mas bateu na minha cabeça, eu vim aqui. Eu vim aqui porque eu tenho que pelo menos tentar. Eu nunca recebi nada, mas vai que dessa vez dá certo. Então, já ouvi algumas vezes algo nesse sentido. Tá? Então, no mínimo 6 a 8 vezes é o ideal, passar em cada rua. Então, isso você tem que conversar ali com o carro de som. Somente no dia do mutirão. E eu já temei. Eu já tentei. Não, eu tenho lugar que está dando certo, eu vou testar que também vai dar certo aqui, eu fazer antes. Não deu certo para mim. Otávio, mas tem lugar que o pessoal faz antes e dá certo? Tem lugares específicos com características muito específicas. Otávio, eu tenho dinheiro para testar, né, e queimar ali um pouquinho de dinheiro antes. Posso testar? É opção sua. A gente sabe que na grande maioria, 99% das vezes, não dá certo. Tem lugar que testaram e deu certo. Na nossa realidade aqui, não dá certo. Tá? Então, tem essa consciência. Você está com dinheiro ali contado, está com dinheiro ali limitado, faz o que dá certo. Você está com dinheiro sobrando, quer arriscar, aí você pode tentar um pouquinho a mais, mas não sair do que dá certo, tá bom? Não deixar de fazer o que é o orientado. E você pode testar ali o influencer, né? Costuma dar um pequeno resultado também, mas não é um resultado extraordinário. O rádio, eu já testei em cidade médio porte, deu certo, e por incrível que pareça, para mim, em cidade pequena não deu certo. Então, volta àquela mesma situação. Se você está com dinheiro a mais que você quer testar para ver se na sua região vale a pena, ok. Mas se você não está com esse dinheiro a mais, não faça. Faça o carro de som, que é o que dá certo. Não precisa reinventar a roda. Faça só aquilo que dá certo, tá bom?
E agora, indo direto para a prática, né? Isso aqui a gente já testou, já validou, já modificou. Eu vou dar aqui duas opções para vocês de abordagem e de triagem do seu cliente, tá? Então, eu, Otávio, eu sempre faço na frente das outras pessoas isso de forma estratégica. Por que que eu, Otávio, faço tudo na frente das outras pessoas para chamar a atenção de quem está do lado? Porque as outras pessoas, eu estou gerando em quem está do lado ali esperando aquela sensação, será que o meu vai ser aprovado? Será que eu vou passar? Será que o meu vai dar certo? Então, já estou começando a gerar uma expectativa ali naqueles clientes que estão esperando. Então, eu sempre falo, falando para outras pessoas, mostrando para outras pessoas. Então, o cliente chegou e ele me perguntou qualquer coisa. Me perguntou, por exemplo, que negócio é esse aí? É o que a gente mais ouve, né? Como que funciona esse negócio? Ou como é que é esse desconto? Independente do que a pessoa te perguntar. Se ela te fizer uma pergunta de duas linhas, de uma linha, ou se fizer um terço de pergunta, se fizer várias perguntas ao mesmo tempo quando chegar ali para você, você vai responder a mesma coisa. A conta de energia está no seu nome? Essa é a primeira pergunta. Ah, mas eu queria saber como que funciona esse negócio. Então, mas a conta de energia está no seu nome? A primeira coisa que você precisa saber é se está ou se não. Porque senão, você vai explicar algo para aquele cliente, vai perder tempo e depois aquele cliente não tem nem condição de fazer o cadastro. Então, a primeira coisa que eu pergunto é se a conta está no nome. A segunda coisa que eu pergunto, né, independente da resposta, independente do contexto, você já recebe algum benefício na sua conta? Algum benefício do governo na sua conta de energia? E a terceira pergunta, quanto você paga na sua conta de energia? Isso se a pessoa não tiver com a conta ali naquele momento. Essa foi a primeira estratégia que a gente utilizou. Algumas pessoas ainda utilizam. Eu, Otávio, utilizo a segunda opção. E é importante você testar isso para a sua realidade. Qual que é a segunda opção que a gente adaptou? São três perguntas da mesma forma. Tá bom? Então vamos lá. O que eu pergunto para a pessoa? Né? Na frente de todo mundo também. A conta de energia está no seu nome? A pergunta é a mesma. A pessoa respondeu. Se ela respondeu que sim, eu viro para ela e falo assim, ó, para analisar a sua conta, se você tem direito no desconto, eu preciso analisar a sua última fatura de energia, ou sua última conta de energia. Você está com ela aí? Ah, eu estou com ela aqui. Pega ela aí que eu vou analisar se a sua conta aprova. Ou seja, eu já estou gerando mais expectativa no meu cliente. E já estou falando isso para quem está em volta ouvir. Né? Então, quando eu falo com o cliente se a conta está no nome dele, né? E pergunto se ele está com a conta, eu já acelerei todo o processo. Eu não precisei parar para explicar ao cliente de onde vem, o que, que é, sem perder tempo. Ah, mas como é que funciona o desconto? Né? A pessoa pergunta para você ali. Eu falo assim, ó, para a gente avaliar se você tem direito no desconto, né? Você precisa trazer a conta de energia para mim ver os critérios da conta, se ela se enquadra na Lei Federal 14.300 e se você tem direito a esse desconto. Você está com a conta aí? Ah, mas a conta está em casa, a conta está no nome da minha mãe, está no nome da minha tia, ó, então você não consegue fazer. Só sua tia, sua mãe que consegue fazer. Só com a conta aqui que eu consigo analisar se você tem direito ou não, né? Otávio, mas e se tiver muito cheio o mutirão? Aí eu volto aqui para a estratégia número um, tá? Então eu uso a estratégia um para ver se o cliente tem ali algum benefício, quanto que ele paga na conta de energia, porque eu já vou filtrando. Agora, se o seu mutirão ele está de médio para vazio, vamos dizer assim, não está com aquele fluxo absurdo, é interessante que o cliente esteja sentado ali perguntando, é interessante que o cliente esteja ali aguardando. Por quê? As outras pessoas vão passar e vão falar assim, olha, que negócio é esse ali? Será que isso funciona? Deixa eu ir lá ver se o meu enquadro também. Gera curiosidade na população. Então, a segunda opção, ela é interessante quando você tiver um mutirão que ele não está tão lotado. Se você tem um mutirão lotado, use a primeira opção, tá bom? Então, analisar ou solicitar para trazer a conta com titular, celular e documento, tá bom? Então, isso aqui é importante. Então, logo no começo, eu já vejo também. Então, é o titular? Tá com a conta? Você tá com o seu telefone aí? Eu já pergunto agora. Porque imagina eu explicar para ele para depois não, não trouxe o telefone, não, não tem telefone, não, não consigo um telefone, não. Né? Então, você acabou perdendo tempo com aquele cliente. Então, já pergunta se ele está com celular, se está com documento do titular. Então, isso é importante também, tá bom? E as perguntas mais comuns. Quanto de desconto que eu vou ter? Essa é uma das que a gente mais ouve, principalmente em alguma região que teve algum tipo de exploração nesse mercado. Então, a resposta sempre é a mesma. Olha, o desconto ele pode variar, mas eu só sei o seu desconto quando a gente sobe aqui no sistema. Quando eu subir no sistema, ele vai me informar e eu te falo.
Me empresta seu documento aqui para a gente seguir com o cadastro. Você vai querer seguir com o cadastro? Então, eu já dou a informação, já falo com ele que eu vou informar depois. Por quê? Eu já não deixo o cliente ali fazendo conta. Ah, 10%, mas 10% vai dar pouquinho. 8% vai dar pouquinho. 16% vai dar pouquinho. Né? Então, às vezes, ele começa a fazer conta ali, ele acha que é pouco. Né? Você tem que falar no momento certo. Tá? Então, essa é uma dica, né, que é uma das principais dicas que ajudou muito a gente aqui dentro do nosso negócio, tá bom? Tem que ser com titular? Eu sou o esposo, eu tenho os documentos. Então, essa é a pergunta que a gente mais ouve. Sim, só o titular pode fazer o cadastro. Então, você não consegue, infelizmente. Você consegue trazer o titular até aqui para fazer o cadastro? Ah, não mora aqui. Não tem jeito. Né? E fala isso para todo mundo ouvir. Né? Ah, Otávio, mas meu mutirão está muito tranquilo. Será que eu posso usar uma estratégia diferente, de ir na casa do cliente, né? De pegar o contato? Fica a critério seu, né? O que funciona é o que eu estou mostrando aqui para você, tá? Então, é importante ter essa consciência. E a outra pergunta, isso é do CRAS, do NIS, do governo? Então, aquilo que eu falei com vocês lá no começo, nunca vincula ao governo, nunca vincula a questão da concessionária local, né, da CEMIG, da Equatorial, da CPFL, né, seja qual for a concessionária local. Então, tome esse cuidado. Então, você vai falar assim que não, né, que esse é um benefício pela Lei 14.300 para pessoas que não têm o benefício social do governo, para quem paga mais caro na sua conta de energia. Então, você que paga mais caro e não tem o benefício do governo, agora tem o direito de economizar também. Ah, mas como funciona? Aí ele emenda a pergunta, mas como é que funciona isso? Como assim? Como que é isso então? Aí você vai explicar, né? Nós vamos falar desse textinho logo mais, vou deixar para falar de uma vez só, como que é o processo de cadastro do cliente, processo de desconto do cliente, né? E a outra pergunta, isso é verdade? O desconto ele vem mesmo, né? E aí você pode usar a prova social. Ó, você já viu que no jornal já saiu isso aqui? Então vamos fazer o seguinte, como você está em dúvida, dá uma olhada nessa reportagem aqui que passou no jornal. Né? Então, põe ali a reportagem para ele de 1 minuto. É uma estratégia que você pode utilizar, né? E converte muito bem, porque a pessoa está vendo no jornal. Ó, você já viu passando no rádio? Você já viu passando na televisão? Ah, não, nunca vi, não. Pois é, tem várias reportagens falando. Quem não tem o desconto social agora pode ter o desconto pela Lei 14.300. Olha essa reportagem aqui, né? Deixa o começo da reportagem ali, já vai ser suficiente, tá? Observação. Tem aí as reportagens salvas, né? Se você precisar, utilize-as, tá? Sobre a questão do mutirão, né, dentro da parte de organização, a gente utiliza duas formas. Eu, Otávio, prefiro utilizar, né, a parte ali de rodízio de cadastro de contas. Então, se eu estou ali em 5 pessoas, eu vou dividir todas as contas do dia por aquelas 5 pessoas. Então, começou os cadastros, no final do dia, vê o que cada um fez ali e divide, né? Cadastra para aquela pessoa que cadastrou menos. Lembrando, você tem que fechar o dia inteiro. Não tem como você fazer um rodízio de cadastro de contas se um vai um pedaço, outro vai outro pedaço, né, do dia. Então, fica mais complicado. Ou você pode fazer de forma mais concentrada. Eu arco com todo o custo ali do mutirão, né, e cadastra só para mim, né, naquele dia, e as pessoas que me ajudaram, eu faço um outro mutirão, né, no dia seguinte, ou daqui 2 dias, 3 dias, e cadastro para todas aquelas pessoas que me ajudaram. Só que as pessoas que me ajudaram não pagaram nada para organizar o mutirão. A pessoa que vai receber os cadastros pagou pelos 2 mutirões, né? Então, a gente tem um custo ali dentro do mutirão, então é importante a gente ter essa organização aí também, tá bom? E aí, gente, eu quero deixar aqui uma dica no cadastro. Essa dica está me ajudando muito. Porque lá no começo, acontecia, por exemplo, eu cadastrava uma conta, aí tinha uma devolutiva, e aí eu tinha que entrar aqui, ó, lá na minha galeria e procurar essa conta, procurar essa foto, procurar aquele cliente, né? Ou encher meu WhatsApp num grupo que eu tinha, ou encher minha galeria aqui de foto, de imagem, né? E ficar tendo um trabalhão para pagar isso depois. Então eu fazia dessa forma. E aí, a gente mudou, né, dentro do cadastro. Então, dentro do cadastro, vou deixar a dica aqui para vocês, que é criar uma pasta, né, dentro do Google Drive. A maioria das pessoas tem conta no Google hoje. E lá no Google você tem 15 gigas, né, grátis para você utilizar de memória, né, que é uma memória na nuvem, né, de forma mais simples, falando aqui. Então você pode utilizar isso aqui. Então, se você não conhece ainda, dá uma pesquisada, entra lá no YouTube, pesquisa como criar uma pasta, mas é algo simples, né? Você tem ali o aplicativo do Drive, que é do Google, você cria ali as pastas, aqui tem uma pasta, tá vendo? Documentos, clientes, iGreen. Ali eu tenho as ações que eu estou fazendo, ação Bocaiúva, ação Coração de Jesus. Aqui tem alguns clientes que eu acabei de cadastrar, né? Então, eu crio uma pasta com o nome do cliente,
Lá dentro da pasta, eu já entro aqui nesse scanner, ó, isso aqui é um scanner, que vai tirar a foto daquele documento do meu cliente e vai deixar uma foto em alta qualidade, recortado já, só o documento que eu preciso, né? Então, o scanner nos ajuda bastante. E aí você já deixa isso salvo lá no Drive. Depois de um mês, se não deu devolutiva, né, se você não precisa resolver nada daquele cliente, você pode ir apagando, você vai ter muita memória para utilizar ali gratuito. Tá? Então, a gente está criando isso aqui lá no cadastro. Então, antes mesmo de começar o cadastro, eu crio a pasta do cliente. Então, eu crio a pasta, pego a conta, pego os documentos do cliente, faço todas as fotos, anoto o e-mail do cliente, anoto o telefone do cliente, confiro se ele está ali com o telefone, aí eu começo o cadastro. Tá? Outro. Então, esse é o passo a passo que a gente utiliza hoje, tá bom? E, inclusive, uma outra dica que já fica aqui para vocês, né, é salvar na área no telefone de vocês ali, ó, um atalho, né? Você pode deixar um atalho da conexão do link. Então, quando você clica lá no link que você vai fazer um cadastro, vai na setinha lá em cima e você clica em salvar na área de trabalho, salvar na tela inicial. Então, vai vir aqui como se fosse um aplicativo. Você não precisa entrar no aplicativo, entrar no WhatsApp para poder fazer o cadastro do cliente. Você já deixa isso aqui ali na sua área de trabalho do seu telefone. Isso é um facilitador também, tá? Então, a gente sempre confere o e-mail ali no começo. A maioria dos clientes não sabem o e-mail, principalmente a população mais carente, mas todos eles, né, a grande maioria tem um smartphone, e todo smartphone precisa de um e-mail para funcionar, basicamente, né? Então, posso te ajudar, então, a localizar um e-mail no seu telefone? Todo telefone desse que o senhor tem um e-mail, né? E você ajuda o cliente ali. Ou ele vai te entregar o telefone, né, que não é o ideal, ou você ajuda ele ali, né, para que ele fique à vontade também. A não ser que ele pegue literalmente o telefone e te diga, ah, não, procura aí para mim, né? Então é interessante você estar ali dando um suporte e não pegando e fazendo para que alguém não fale depois que você estava ali com o telefone do cliente e fez tudo no telefone do cliente. Então isso é importante a gente estar tendo esse cuidado também, tá bom? Por que eu gosto de já anotar o telefone logo no começo do processo e o e-mail? Porque às vezes ele não trouxe o telefone, ele não tem o e-mail, né? Ele não consegue um e-mail, né? Então, você já elimina isso no começo, se você confere. Aí imagina você está lá fazendo o cadastro, no meio do cadastro, no final do cadastro, você tem que parar o processo e começar tudo de novo, tá? Então, isso é importante. Usar o autocadastro, isso facilita demais no processo, evita que o cliente fique ali, né, procurando coisa para não fazer o cadastro. Tira selfie pelo celular do cliente, o único momento que você vai, pelo seu celular, perdão, né, e recebe o código de validação pelo celular do cliente. É o único momento que você vai utilizar ali o celular do cliente, tá? Inclusive de forma mais facilitada agora. Antes a gente tinha um token, agora a gente tem ali o código de validação. E aí, a principal objeção, a principal dúvida é essa. Ah, mas como é que funciona esse negócio? Ah, mas como que é isso? E aí eu tenho uma explicação em duas fases que eu vou disponibilizar para vocês. A primeira explicação é essa aqui, ó. Como que funciona? Então, seu José, foi criada uma lei, a Lei 14.300, porque o Brasil, ele não consegue mais produzir, né? O Brasil e o governo, ele não consegue mais produzir energia de forma suficiente nas hidrelétricas. Assim, sempre a gente passa por esses aumentos na conta de energia. Você percebeu que sempre a conta de energia está aumentando? Que tem bandeira amarela, que tem bandeira vermelha, que tem escassez hídrica, né? Que gera essas bandeiras todos os anos. E aí ele vai falar assim, não, né? Você sabe, você não sabe. Então é por isso que essa lei foi criada e ela permitiu que pessoas ou empresas elas gerem energia, né, para atender a população com um custo mais barato, que pode ser eólica, pode ser solar, pode ser do lixo. Você sabia que tinha energia do lixo? Ou seja, já estou desviando o foco do solar, porque às vezes ela já viu falar do solar e acha que vai instalar a placa, né? Então já desvia o foco, sendo esse benefício, né, da Lei 14.300 exclusivo para quem ainda não tem um outro benefício na conta. O senhor tem algum benefício na conta? Então, olha só, eu respondi e já emendei uma pergunta. O senhor tem um benefício na conta do senhor? Ah, não, eu não tenho, não. Então, como o senhor não tem, você viu aqui que não tem, então o senhor tem o direito em fazer esse cadastro, o senhor se enquadra nessa lei, né? Então, você já desvia o foco do cliente para emendar uma pergunta e já dar continuidade no cadastro, né? E se a pessoa ainda... Ah, mas eu não entendi direito. Então tá, deixa eu te explicar com calma. A Lei 14.300, ela foi criada porque o Brasil ele não consegue mais produzir energia suficiente nas hidrelétricas. Então, vou falar de forma mais resumida. Assim, sempre que passa, assim a gente sempre passa, né, por grandes aumentos na conta de energia, bandeira vermelha, bandeira amarela, né, escassez hídrica.
todos os anos. E por isso a lei permitiu que as empresas, várias empresas, elas gerem energia para atender a população a um custo mais barato, para quem ainda não tem outro benefício na conta. Então, eu praticamente repeti a mesma coisa de forma mais resumida. Tá? Então, basicamente, eu repito a informação para o cliente e aí ele começa a entender, porque às vezes ele precisa ouvir 2, 3, 4 vezes para poder entender aquele benefício ali, tá bom? E aí, se o cliente permanece com dúvida, deixa eu ver, travou aqui para mim, voltou, pronto. E aí, se ele falasse, ah, mas isso é usina, ah, mas eu não entendi ainda de onde vem esse desconto, você já viu aquelas usinas solares que as pessoas, empresas constroem nas casas ou nas empresas? Você já percebeu que algumas que constroem em algum lugar mandam essa energia para outro lugar, de uma casa para outra? Pois é basicamente a mesma coisa. Porém, o governo ele não consegue mais fornecer energia hídrica, como eu tinha te falado, pois está muito caro produzir energia desse tipo. E foi criada essa lei, que é uma lei que permite que a sobra dessa energia, está vendo que eu já mudei a estratégia? A sobra dessa energia gerada por pessoas ou por empresas, eu não estou falando que é minha empresa, estou falando por empresas, seja disponibilizada e vendida. Aí eu vou falar aqui no caso de Minas, pela CEMIG, né, que é a concessionária local. E a própria concessionária local, a própria CEMIG, ela continua, né, te atendendo e ela aplica um desconto direto na sua conta, através da Lei 14.300, que é um direito seu. Assim você vai pagar bem mais barato todos os meses. Então, eu mudei um pouquinho a estratégia no segundo texto ali, tá? Então, é a estratégia que a gente utiliza aqui hoje. Informar o cliente, né? A injeção de 90 a 120 dias vai conferir ali a regra do seu estado, sempre conferir o material de apoio do seu estado, qual que é a regra atual, né? Ensinar o cliente a acessar o aplicativo, mostrar para ele também a questão do WhatsApp, né? Então, eu, Otávio, hoje, dependendo do cliente, eu opto por simplesmente cadastrar o WhatsApp, né? Então, isso vai de cliente para cliente. Se é um cliente que domina um pouco mais tecnologia, eu mostro para ele o aplicativo. Se é um cliente que tem dificuldade, eu fico com o WhatsApp para ele, que ele já tem o hábito de mexer no WhatsApp, né? Por mais simples que ele seja, né? Então, eu mostro isso ali para ele de forma mais simplificada. E eu sempre deixo o meu contato, tá? Então, isso aqui é uma questão importante também. Ao finalizar o atendimento, baixar o aplicativo, a opção do WhatsApp ali, fazer o primeiro acesso, colocar uma senha, né? Colocar o e-mail para o cliente, uma senha, né? Fazendo o primeiro acesso simples. Eu sugiro 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensina como acessar, mostra que foi liberado outros benefícios, se você usar a estratégia do aplicativo, né? Mas eu mostro simplesmente a farmácia. Eu evito ficar mostrando muitas coisas, tá? E eu olho na cidade também que benefício tem. Se não tem outros benefícios na cidade, eu prefiro nem mostrar. Tá? Ah, mas aqui não tem nada. Aí você já frustra o cliente, tá? Então, isso é algo que a gente tem que estar atento também. Eu não falo no nosso mutirão, mas tem gente que já falou e já deu certo. Só que acontece de ter muito cadastro de baixa renda, muito cadastro que não enquadra, que é o cashback, tá? Indicação, falar de licenciados, falar de telecom e falar de placas. Eu falo exclusivamente do desconto. Ah, Otávio, mas eu vi que tem uma pessoa ali, né? Eu perguntei com o que ela mexe com comercial. Pega o telefone dessa pessoa, no outro dia você liga para essa pessoa. Ô, fulano, você tinha me falado que mexe com comercial? Pois é, eu queria te falar um pouquinho sobre o nosso negócio. Você fez o cadastro lá com a gente, ou você foi lá perguntar sobre o nosso cadastro, e a gente tem uma oportunidade para você que trabalha com comercial. Você tem interesse em ouvir? A gente quer fazer expansão aqui na região e eu pensei em você como uma pessoa estratégica. Você fazer 2, 5, 10, 15 mil por mês a mais, faz sentido para você? E aí você conduz a conversa e de repente você vai trazer um licenciado do mutirão, tá? Mas você está trabalhando ele de forma ali estratégica, tá? Os custos que você vai ter com banner, com card de som, com mesas e forro e cadeira, né? E a tenda, que é o básico. O importante de você ter ali dentro do seu mutirão a Lei 14.300, de preferência ter impresso, né? Que é o marco legal da geração distribuída. A MP 1.300, da medida provisória da abertura do Mercado Livre. Ter alguns contratos ali de modelo da fornecedora local, né? E ter também ali a Lei 9.074 de 95, que é o marco, que é a lei do Mercado Livre, né? Então, são alguns materiais que você pode ter ali no seu mutirão. E para fechar essa parte estratégica, que aqui sim é uma parte mais importante, né? Dicas de retenção do cliente. Né? Então, como que você retém o cliente? Otávio, é muito legal eu ir lá e cadastrar 200 clientes no mês. Muito legal.
né? Fez um dinheiro legal, mas e aí? Esse cliente vai continuar pagando conta para você todos os meses? Né? A empresa, ela já faz um trabalho de retenção, mas o cliente fez o cadastro com você, não foi com a empresa, foi com você, Otávio, né? Foi com você que foi lá e fez o cadastro daquele cliente. Então, é importante você criar um vínculo com aquele cliente e você passar informações claras e precisas, né? Então, esse material que já foi disponibilizado nos grupos é um material que hoje a gente consegue utilizar, né? Então, confirmação da ativação do seu desconto. Parabéns, seu cadastro foi validado. Agora faz parte, né, da revolução energética no Brasil. A partir de hoje, você já está no processo para receber. E ali a gente explica o processo, ali a gente fala da lei. Porque às vezes essa pessoa chega em casa e aí comenta com alguém e a pessoa, cuidado, você caiu no golpe. Se ela tiver esse formulário aqui, mas eles me entregaram um formulário aqui, e a pessoa já olha, vê que é uma lei, vê que tem um negócio ali sério, vê que entregou um impresso para a pessoa, né? Então, vê que deixou um contato. Então, isso passa mais credibilidade. Né? Então, aqui é uma forma de você também passar mais credibilidade. E aqui vem as orientações, como que vai funcionar. Então, tudo aquilo que você falou com a pessoa vai estar escrito aqui também. Vai ter ali outras informações, como o clube de benefícios, que ela pode olhar depois, né? Vai ter toda a jornada dela dentro do negócio, né, dentro do desconto. Então, isso aqui pode ajudar bastante vocês aí no dia a dia, para vocês reterem mais os clientes, tá? Salve seu contato e o do suporte, né? Então, eu sempre salvo, né? Você viu esse contato aqui que chegou a senha de validação para você ter o desconto? Então, esse contato aqui é o do suporte, é aqui que vai chegar a sua conta de energia. Né? Então, eu já vinculo uma coisa com a outra. Tá vendo aqui o meu contato? Eu já deixei salvo para você. Se você tiver qualquer dúvida, meu nome está aqui, ó, Otávio Neto Desconto, energia. Então, se você esquecer do meu nome, você lembra do desconto que você acha meu nome. Eu estou facilitando, eu estou passando confiança para o meu cliente. Né? Então, essa questão de salvar o nome, falar do desconto energia na frente do seu nome, isso facilita o processo. Ah, Otávio, mas o cliente teve dúvida lá daqui 2 meses e esse cliente vai me chamar. Que bom que ele vai te chamar se ele tiver dúvida. Quer dizer que ele quer pagar a conta de energia dele, que ele quer continuar, que ele quer continuar. Se ele não tem seu contato, se ele não te chama, ele simplesmente vai lá e cancela. Você perdeu o cliente porque ele estava com dúvida. Às vezes ele estava emocionado ali na hora com desconto, não entendeu direito. Se você não tira a dúvida dele posterior, você pode perder esse cliente. Então, aqui é um passo importante. Né? Então, usar essa jornada do cliente, que é esse passo a passo aqui, a gente já mandou nos grupos, mas a gente pode enviar de novo, né? Isso aqui você pode imprimir, você pode mandar no WhatsApp do cliente, né? Otávio, não tem condição de imprimir. Pega e manda no WhatsApp do cliente, lá no seu contato, né? Você não está salvando seu contato ali, já manda no WhatsApp do cliente as orientações, né? Você não precisa imprimir isso aqui necessariamente. E faça um pós-cadastro de suporte e retenção, né? Então, a gente criou essa mensagenzinha aqui, ó. Boa tarde, tudo bem? Aqui é a Taline, Taline é minha esposa, né? Te dou assistência sobre o desconto na conta de luz. Você realizou o cadastro para receber o desconto na conta de energia no dia tal. Quero te informar que ainda estamos dentro do prazo de 90 dias, né? Então, eu dei a data e falei que está dentro do prazo de 90 dias, para que seu desconto seja injetado na sua conta de luz. Algumas pessoas colocam fatura de energia. Eu gosto de falar conta de luz. Porque quando você fala conta de luz, fica mais simples, fica mais popular, tá? E todo mundo entende. Enquanto isso, você já pode aproveitar os benefícios e descontos disponíveis nas empresas parceiras. Basta baixar o aplicativo iGreen Club, que está liberado para o seu acesso. Aqui eu já estou falando com ele que ele tem desconto em outros lugares, né? E se tiver qualquer dificuldade no seu primeiro acesso, é só me chamar aqui. Teria um prazer em te ajudar. Tenha um ótimo dia. Então, uma mensagenzinha simples que a gente dispara depois de um tempo ali para o cliente, para continuar gerando aquele relacionamento, né, com o nosso cliente ali, tá? Então, essa é uma mensagem de retenção. Aí, às vezes, o cliente vai te perguntar alguma coisa, às vezes ele vai tirar alguma dúvida, ele já vai criar um relacionamento ali com você. Então, você já abre uma porta. Você não simplesmente recebe uma ligação do seu cliente assustado quando ele receber ali uma mensagem, né? Ou essa conta, né? Porque ele não entendeu, talvez, ali no começo do processo. Então, se você faz isso aqui de forma prévia, você já está criando um relacionamento ali com o seu cliente, tá? E aqui eu quero falar de resultados, né? Então, o poder que o mutirão tem. Você cadastrar 40 contas a uma média de R$ 300, a gente está falando ali de R$ 4.800 a mais para você no mês. A gente está falando de R$ 480 de renda recorrente a mais no mês, né? Até R$ 480 no mês, né? Fazendo um exemplo, Otávio, será que vale a pena eu investir no mutirão? Né? Porque no mutirão, na maioria dos mutirões, você vai ter que fazer um pequeno investimento ali.
Então, eu fiz alguns cálculos. Se você cadastrar uma conta pequena de 200 quilowatts, né, você vai ter ali 20%, fazendo 20 clientes, você vai ter 20% daquela conta, é R$ 40. Talvez a sua ação do dia saia R$ 40. Se você cadastrar 30 contas, né, essa mesma conta te dá R$ 60. Se você cadastrar 40 contas, que se você estiver fazendo um mutirão toda semana, com certeza você vai cadastrar, você vai fazer ali por conta no mínimo R$ 80. E você pode fazer muito mais do que isso. Estou considerando aqui uma conta pequena, né, para que vocês tenham uma noção que uma conta no dia talvez pague ali o custo que você tem no mutirão, né, se você fazer ali de forma dividida com outras pessoas, tá bom? Então, fora a recorrência que você vai ter ali todos os meses. Esse mês a gente tem a promoção ali, né, dos 10 giros você ganha um giro na roleta, 20% com 20 contas, 30% com 30 contas, 40% com 40 contas. E aqui tem uma simulação. Se você for bem no seu mutirão e cadastrar contas boas, 100 clientes, né? Você cadastrar ali a R$ 400 cada conta. Você fez 40 mil em contas durante o mês. No final do mês, você vai receber ali cerca de 16 mil. Né? Na verdade, você recebe ali 8 mil na hora e 8 mil, né, no pagamento da primeira conta. Né? Então, você vai ter feito 16 mil, né, que dá os 40%. Ah, Otávio, mas não foi conta de R$ 400, foi conta de 200. Você fez 8 mil no mês, né? Fora a recorrência, né? Então, aqui nessa simulação, você vai ter R$ 1.600 de recorrência, se você colocar 4%, né? Então, essa estratégia, ela pode fazer cadastrar 100, 200, 300, 400 contas. A gente viu gente cadastrando 600 contas dentro do mês, com essa estratégia que eu estou mostrando aqui para vocês. Otávio, mas eu entendi o jogo. Além do mutirão, eu quero fazer expansão. Imagina que você fazendo mutirão, você tem a capacidade de fazer ali durante um ano, talvez 1 milhão de quilowatts, né? 100 mil quilowatts, né? Durante um ano, durante 10 meses. Imagina você com 10 pessoas no seu time, com a mesma capacidade, fazendo 10 mil todo mês, 10 mil quilowatts todo mês, que é um valor pequeno, né? E ao longo de 10 meses fazendo 100 mil e ao longo de um ano praticamente fazendo ali mais de 1 milhão de quilowatts. Imagina 10 pessoas do seu time sendo acionistas junto com você, né? Então, o mutirão te dá esse poder de você poder alavancar o seu negócio e chegar a acionista e de você levar o seu time a acionista. Né? Se você montar um time comercial, né, você deixa de ser só uma pessoa que vende o produto, que mostra o produto, que disponibiliza, que dá o produto, né, porque aqui o cliente não paga, né, para ser aquela pessoa que vai ser um franqueador também e ter um lucro muito maior. Né? Então, talvez você poderia fazer uma renda de 10 mil, só que agora você vai fazer uma renda de 20 mil, 30 mil, 40 mil, porque você formou um time comercial. E ainda tem o giro, né? O Felipe falou aí, né? Duas pessoas do nosso time hoje ganharam a moto, né? Com o giro na roleta. Né? Então, você pode fazer a mesma coisa, cadastrou 10 contas, você ganha um giro, né? Então, ganhar uma moto ali. E a pergunta para a gente finalizar aqui, por que que a gente está aqui? Qual que é o real objetivo? Otávio, aquela frase que você falou lá, aquilo que você falou lá no começo do treinamento, que a pessoa falou que isso aí é só em sonho. Para mim foi um sonho. Eu mostrei para vocês lá no começo que eu estava produzindo 30 mil com o meu time por mês. E no mês passado a gente fechou 10 vezes mais, 309 mil. Validado, ainda tem 47 aqui que a gente tem esperança, né? Mas já foi mais de 300 mil validado do mês passado. Né? Então, a gente está aqui porque a gente quer que vocês façam a mesma coisa, que vocês tenham a mesma oportunidade. A gente foi lá, a gente aprendeu, a gente esmiuçou a estratégia, e a gente está aqui para distribuir a estratégia, para mostrar a estratégia, para pegar na mão de cada um de vocês. E eu tenho certeza que cada líder que está aqui na sala, cada líder do nosso time, ele está preparado e ele está à disposição para te ajudar. Claro que você tem que querer fazer, claro que você tem que ter a coragem de agir, né? Mas cada líder que está aqui, e eu me coloco nesse bolo, né? Eu me coloco aqui nessa situação, eu estou à disposição de cada um de vocês que quiserem realmente transformar a sua realidade. Eu estou transformando a minha realidade. Eu saí de uma dívida de 500 mil para poder hoje ter uma renda tranquila. Hoje, se der tudo errado na minha vida, tá tudo certo, porque eu tenho minha renda recorrente. Né? Se acontecer de pegar fogo, igual pegou fogo na minha loja, há anos atrás, hoje eu não tenho mais nenhuma preocupação, porque eu tenho uma renda recorrente, vocês podem construir essa renda recorrente. Então, isso não é um sonho, isso é só um sonho para quem não toma a decisão. Se você tomar a decisão, eu tenho certeza que você vai chegar a executivo, a diretor, a acionista, né, a acionista royal, a ganhar um carro aqui dentro da empresa, a ser um dos maiores resultados da empresa. Né? Então, esse é o nosso objetivo, que você saia do zero, ou que você saia do que você está produzindo hoje, que já pode estar excelente,
e chegue ao diretor, chegue ao acionista, né? E siga todas as referências aqui da empresa. Então, hoje, eu já fiz aí mais de 1,5 milhão, né? E meio, quase 1 milhão, perdão, mais de 1,3 milhão, quase 1,4 milhão em contas de energia, junto com o meu time. Eu não teria feito isso sozinho. Então, olha a importância. Olha a importância disso aqui que eu mostrei para vocês. Se eu fizesse sozinho, talvez eu estaria aqui com 100 mil. Mas fazendo com o meu time, eu estou aqui com 1,350 mil. Né? Então, vocês podem fazer um time comercial também e usar essa estratégia. Imagina você com a pessoa do seu time fazendo essa estratégia junto. O quanto você não vai crescer. Em vez de cadastrar 100, cadastrar 200, 300, 500 contas dentro de um mês, tá? Então, a gente está aqui por isso, né? E voltando a fazer o nosso pedido, já estou encerrando, coloca ali para mim, dentro do mutirão, se você já fez o mutirão, quantas contas você já conseguiu fazer aí dentro do mês, o que você já conquistou aí com o mutirão, ou em valores, né, ou em quantidade de contas. Deixa isso aí para a gente bater um papo no final. E o nosso objetivo é isso aqui, gente. É levar cada um de vocês, no mínimo, para o Cruzeiro. No mínimo, para o Cruzeiro. Eu já tive a oportunidade de fazer 2 cruzeiros, a gente bateu a meta e está indo para o terceiro cruzeiro agora, né? Tudo, com tudo pago pela empresa, agora em novembro. E vocês têm que estar com a gente no próximo cruzeiro. Eu estou aqui no meu sábado, eu tirei o sábado e domingo dessa semana para descansar. Né? E Felipe falou, tá, vamos fazer um treinamento com os meninos, vamos reciclar a questão do mutirão. Eu falei, vamos embora. Né? Então, a gente está aqui, eu, o Felipe, né, todos os líderes, a gente está aqui porque a gente quer ver cada um de vocês. Pessoal, foi o meu que caiu aqui ou foi o de Otávio? Foi o de Otávio que caiu, pelo visto, né? Eu vou encerrar a gravação aqui, vou aguardar ele voltar. Na verdade, Esse, né? E o Italino, a gente acabou de bater diretor. E assim, poxa, Otávio, mas isso é um sonho, como que você chegou a isso? Como que você está com 1,3 milhão? Como que você consegue trazer 300 mil dentro de um mês? Porque eu decidi fazer, né? Então, que isso seja inspiração, ou que seja um desafio. Se o Otávio e a Thaline conseguiram, por que que eu também não vou conseguir? Se o Otávio e a Thaline não tinham experiência nesse modelo de negócio e conseguiram, por que que eu não vou conseguir? Se o Otávio estava quebrado e conseguiu, por que que eu não vou conseguir? Se Thaline trabalhava, né, no órgão público e decidiu, né, fazer em paralelo e depois decidiu se dedicar a esse negócio e conseguiu chegar a esse resultado, por que que eu não vou conseguir? Então, aqui dentro desse negócio tem várias histórias. Eu não preciso ser referência para você, Felipe não precisa ser referência para você, mas olha as histórias que a gente tem dentro desse negócio. Não é uma ou duas pessoas. A gente tem centenas de pessoas tendo resultado nesse negócio. Ou seja, que isso seja um desafio para você. Se desafie a fazer mais. Se desafie a ter o compromisso com você mesmo. E você vai colher o resultado. Você vai chegar a executivo, você vai chegar a diretor, você vai chegar a acionista. Se você tomar a decisão de percorrer todo o caminho, de passar pelo processo. Né? Então, aqui estão minhas redes sociais, me sigam lá, Otávio Neto, né? O Otávio Neto, 2 horas no começo, 2 horas no final, né? Eu falo ali de negócios como um todo, Não né? E está falo de... compartilhando a tela, não. Oi? Não está compartilhando a tela. Hum. Mas terminamos aqui essa parte principal. Deixa eu voltar então, compartilhar com vocês. Perdão, gente, não está aparecendo para mim. Deixa eu ver. Ah, tá, voltou. Pronto. Acho que agora voltou. Então, que isso sirva de inspiração aí para todos vocês, tá? Se vocês estiverem dispostos, né, a seguir o passo a passo, vocês vão conseguir os mesmos resultados ou resultados maiores do que o nosso. Aqui estão nossas redes sociais, né? O Otávio Neto. E vou deixar aberto aqui para perguntas, né? Então, se quiserem mandar no chat ou alguém quiser ali abrir o seu áudio, né? A gente vai abrir ali para perguntas. E lembrem-se dessa frase. Bill Gates, ele fala que a chave do sucesso nos negócios é perceber para onde o mundo está indo e chegar lá primeiro. E você já chegou primeiro, você já está aqui. Ou você usa isso, essa oportunidade que você tem nas mãos para fazer acontecer, ou outras pessoas que vão chegar depois de você vão ter a mesma oportunidade e vão fazer muito mais. Vão chegar a acionistas, vão chegar a diretores, vão ganhar as viagens, vão colocar muito dinheiro no bolso, vai transformar a vida da sua família, né, através disso. Então, vamos abrir aqui para perguntas. Espero ter contribuído com cada um de vocês aqui, espero ter somado com cada um de vocês aqui, e estou aqui à disposição para colaborar e tirar todas as dúvidas.
Irmãozão, antes da galera perguntar, gostaria de te agradecer. Obrigado por ter passado o ouro aí pra gente, né? Sucesso deixa pegadas e Otávio deixou todas essas pegadas aqui pra gente trilhar uma excelente trajetória. Treinamento espetacular, irmão. Dicas poderosíssimas. Eu não tenho dúvida que quem colocar em prática terão excelentes resultados. Então eu vou encerrar a gravação aqui agora para a gente perguntar. É isso.